A graça e a paz do Senhor Jesus, povo lindo, povo santo do Senhor, saudade do meu povo, desse pessoal da Igreja Batista Edificação em Cristo, saudade da minha família. Mas estamos aqui buscando a presença de Deus, adorando ao Senhor em espírito e verdade, buscando andarmos com Deus, buscando mais e mais a intimidade com o Senhor nesses dias, para que Ele possa nos fortalecer, nos deixar firme, nos deixarmos cada dia mais fiéis e com fé, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas vamos abrir hoje, queridos, Gênesis 5, a partir do versículo 21, que diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém, e Enoque andou com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas, e toda a vida de Enoque foi de 365 anos. E Enoque andou com Deus e ele desapareceu porque Deus o tomou para si. Que texto forte, que texto lindo esse do Enoque, um homem que foi arrebatado pelo Senhor, porque eu creio que Jesus, que Deus estava louco para ficar junto dele, porque ele era um homem fiel, um homem obediente à palavra de Deus. Mas eu queria meditar com você nesse texto para vermos verdadeiramente quem somos para Deus, como Deus nos vê. Nosso tema é como Deus vê você. Deus via Enoque como um homem que andava com ele, que estava com ele em todo o tempo, buscando a presença do Senhor. E aqui no texto, quem somos para Deus, como temos nos comportado dia a dia em meio às adversidades, às dificuldades, às coisas boas. E principalmente nesses tempos, porque no momento de crise, no momento de problemas, é que verdadeiramente somos revelados. Nas adversidades que vemos, quais as motivações verdadeiras dos nossos corações, e Deus vê isso. Com quem estamos andando, com quem estamos andando, o que temos feito, o que é que nós pensamos. E Deus via tudo isso em Enoque, analisava Enoque. Eu creio que Deus é como se Ele colocasse um medidor, uma régua, uma trena, medindo o grau, vamos chamar de a intensidade de busca, a intensidade de entrega, a intensidade de adoração e de obediência. O nome Enoque, no hebraico, quer dizer consagrado, dedicado, iniciado. O seu nome descrevia exatamente o seu caráter, o caráter de consagrado, ou seja, separado para Deus, dedicado a Deus, iniciado com Deus. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e ele desapareceu porque Deus o tomou para si. Enoque, a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus 11:5 que ele foi trasladado e não morreu, ele não teve morte. Ele foi para Deus. Ele tinha 365 anos. O Enoque, ele veio da 7ª geração de Adão. Morreu com 365 anos, que era considerado um homem jovem. Mas jovem? Sim. Porque quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, Ele fez o homem para andar com Ele, para segui-lo, para adorá-lo, para obedecê-lo. E era para o homem viver mais de 900 anos, pelo menos. Mas a Bíblia fala que ele viveu apenas 365 anos. E, queridos,
A Bíblia não relata, desde a primeira geração até a sétima geração do Enoque, não fala em nenhum momento que nenhum daqueles homens, a começar de Adão, não fala assim, e fulano andou com Deus. Apesar do Adão ter sido criado por Deus e ter vivido momentos com Deus, até pecar, até desobedecer. Mas quando chega na sétima geração, creio que os olhos de Deus se abrem e falam, olha, agora sim, eu me agrado o dia a dia desse meu filho. Então ele tinha 365 anos e eu vou lhe mostrar que ele era novo, porque o Noé, por exemplo, o Adão, viveu 930 anos. O bisavô do Enoque, o Quenã, ele viveu 910 anos. O seu avô, o Malael, viveu 895 anos. O pai do Enoque, o Jared, viveu 962 anos. Enoque 365. O seu filho, o Matusalém, foi o homem que morreu mais velho. Ele morreu com 969 anos, o homem mais velho da Bíblia. O seu neto, o neto de Enoque, o Lameque, 777 anos. O seu bisneto, que foi Noé, 950 anos. Então você vê que ele morreu jovem, ou seja, Deus não queria esperar ele viver 300, 400, 500, 900 anos. Deus queria ele pertinho dele, porque ele admirava seu filhinho, como uma mãe quando tem um filho e não quer se separar dele, principalmente quando nasce, quando é o primeiro filho, que está ali agarradinho junto, admirando. Olha o olhinho dele, olha que boquinha, olha que coisa linda, olha quando ele chora, olha quando ele sorri. Eu creio que Deus se agradava do comportamento de Enoque, da obediência de Enoque, da busca de Enoque, da fidelidade. E nós vemos aqui que depois de Enoque, que andava com Deus, que a Bíblia fala, só depois disso é que Noé, o bisneto de Enoque, é que ele fala, aqui no capítulo 6, versículo 8 e 9 diz, mas Noé achou, graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele era um homem justo e sem mácula em sua geração. E Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E por isso, Deus estava insatisfeito com o homem, porque o homem andava cheio de mágoa, cheio de pecado. E a palavra de Deus fala que Deus resolve exterminar a raça humana. Mas permaneceria, somente Noé e toda a sua família, porque a palavra de Deus diz que era um homem justo e sem mácula em toda a sua geração. Então ele queria uma nova geração, uma geração que andasse com ele novamente. Ele queria uma geração que voltasse a valorizar a Deus, a buscar a Deus em intimidade com ele, que obedecesse a ele. E por isso ele exterminou o mundo e determinou que o Noé é quem seria o homem que ia dar prosseguimento à raça humana. Escolheu Noé e toda a sua família. Mas, queridos, interessante que você vai aqui no versículo 21, 22, que diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 365 anos e gerou filhos e filhas. Observe que aqui fala de família. Observe, fala aqui quanto tempo Deus vem admirando Enoque. Ele, quando teve filhos, virou o primeiro filho, que foi Matusalém, ele tinha 65 anos. E ele foi trasladado com 365, ou seja, 300 anos,
ele andava com Deus. E a Bíblia nos fala isso, porque no 22 ele fala que andou com Deus, e no versículo 24, quando fala que ele desaparece, que ele é trasladado, fala que Deus tomou para si, ou seja, 300 anos andando com Deus, Deus admirando, querendo ele perto dele. 300 anos, e eu falo de família, porque ele fala aqui que gerou filhos e filhas. Então eu creio que se Deus se agradava dele, ele dava um belo testemunho com a sua esposa, um belo testemunho com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus avós. 300 anos, irmãos, em meio a lutas, em meio a dificuldades, a crise, a problemas. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Testemunho nos relacionamentos. Deus não está somente olhando o seu serviço, está sim olhando que você tem servido a Ele, mas Ele olha o seu caráter, olha os seus relacionamentos, vê as suas palavras, se você obedece verdadeiramente, se você é fiel. Fala de 300 anos andando na presença de Deus. Que coisa tremenda. Deus olha as nossas atitudes. Então precisamos buscar a Deus para que proporcionemos a Ele, a Deus, uma alegria. Proporcionemos a Deus uma satisfação. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Se deleitar, buscar a Ele, confiar nele, ter fé nele, perceber que só Ele é Deus. Dar testemunho de vida. Deus se agradava de Enoque. Precisamos tentar retribuir. Precisamos tentar retribuir o amor e a misericórdia de Deus para conosco, e darmos testemunho aqui na terra para que possamos ser a imagem e semelhança do Filho Jesus, que Ele disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E nós vemos aqui, por exemplo, no Salmo 18, 19, quando Davi ele estava sendo perseguido por Saul, perseguido pelo exército de Saul. E nesse salmo ele diz o seguinte: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Olha que segurança de Davi. Ele diz que Deus o livrou naquele momento difícil, de angústia, de perseguição, de sofrimento. Deus o livra, lhe coloca num lugar espaçoso, num lugar seguro, e ele afirma que Deus tinha prazer nele. Porque ele agradava, se ele sabia que agradava o Senhor, que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E por isso ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Você tem convicção quem você é em Deus? Você tem andado com Deus? O interessante é que lá na frente, no Salmo 89, 20, Deus diz assim: achei meu servo Davi. Encontrei Davi, o meu servo, aquele que eu ungi com o meu santo óleo. Você gostaria de ser achado, encontrado de Deus? Fala de uma busca. Deus estava buscando adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. E ele via Davi com a sua harpa, louvando, agradecendo a Deus no momento difícil, mas ainda assim dizendo: eu te amo, Senhor, tu és meu Deus, tu és fiel, adorando. E por isso que ele diz: achei Davi, achei aquele quem eu procurava. Deus está procurando adoradores verdadeiros. Querido, e quando Deus procura adoradores, Ele recompensa quando Ele encontra. Porque lá em Hebreus, nós lemos também por a vida de Enoque, Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus.
E logo depois ele fala, naquele versículo tão conhecido, tão famoso da Bíblia, que é: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Nesse texto de Hebreus, Enoque é colocado entre os exemplos de fé, os heróis da fé. É o segundo a ser citado, o primeiro foi Abel. Ele é citado no meio de José, no meio de Moisés, no meio de Abraão, dentre outros. Ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu creio que Enoque era um grande, lindo testemunho de fé, porque ele andava com Deus. E quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ele fala que quem se aproxima e crer nele, crer que ele existe, ele recompensará aqueles que o buscam, aqueles que andam com Deus, aqueles que se entregam a sua vida a Deus, aqueles que em meio às dificuldades, às tribulações, não desistem, não voltam para trás. Enoque era um aprovado de Deus pela sua fidelidade, pela sua obediência, pela sua perseverança. Enoque era um homem de fé. Nós temos outra pessoa na Bíblia que foi arrebatado, que foi um dos grandes profetas da Bíblia, que foi Elias, lá em 2 Reis 2:11. Fala que o Elias, ele foi tomado, ele foi arrebatado por uma carruagem, cavalos de fogo, como se fosse um redemoinho. Elias era um homem de fé, um servo que servia a Deus com vontade e por isso também foi arrebatado pelo Senhor. Homens de fé como Enoque, como Elias, homens que andavam com Deus. E quem anda com Deus, irmãos, vê o mar vermelho se abrir, como Moisés. Quem anda com Deus, quando entra na dificuldade, quando entra na cova dos leões, leões famintos, vê os leões ficarem em jejum, com os lábios fechados, como foi o Daniel. Quem anda com Deus entra em uma fornalha com fogo ardente. E nessa fornalha não há nem cheiro de fumaça nas suas vestes, no seu corpo, e nem o fio do seu cabelo foi chamuscado, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem anda com Deus sai das malhadas, como Davi, sai de um curral e vira rei de Israel. Quem anda com Deus, como José, é jogado numa cisterna, num poço, e depois que consegue sair, lançado num cárcere, mas depois disso, pela sua fidelidade e lealdade, porque andava com Deus, ele passa a ser o governador do Egito. E a Bíblia fala, em Gênesis 17:1, que Abraão diz assim, Deus diz assim para Abraão, quando já tinha 99 anos, Deus fala para ele, eu sou, versículo 1 do capítulo 17, parte B, ele aparece para Abraão e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja perfeito. Eu farei uma aliança entre mim e ti, e eu te multiplicarei grandemente. Ora,
A promessa já existia, havia 25 anos. E Deus fala para Abraão, que andava com Deus: anda na minha presença e seja perfeito. Esse ser perfeito não significa que você tem que ser uma pessoa 100% perfeita, porque é muito difícil. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas essa perfeição, ele fala de ser fiel, ser obediente, ter um bom caráter, de buscar a Deus, buscar caminhar junto com Deus, de consultar a Deus em todas as coisas. E depois disso, logo depois disso, a Sara, esposa do Abraão, tem o filho Isaac. Meus amados, eu quero te dizer que Deus tem buscado pessoas para andarem junto com Ele. Não que necessariamente você seja arrebatado, você queira ser arrebatado, mas o que importa aqui é que você queira agradar a Deus. E não a si próprio, não a pessoa, mas agradar a Deus, obedecer a Deus. Andar com Deus quer dizer comunhão com Ele, intimidade com Ele, quer dizer fé, obediência à sua palavra. Andar com Deus quer dizer ser testemunho de Deus aqui na terra. Imagem e semelhança de Cristo. Ele tem buscado adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como Davi. O Senhor quer verdadeiramente que possamos, nesses tempos que Ele está nos permitindo, nos proporcionando, que façamos uma reflexão das nossas vidas e possamos, exatamente nesse momento, ao invés de murmurarmos e nos zangarmos, de ficarmos irritados com as pessoas da casa, da família, ou com outros, com a situação, Deus tem nos permitido esses tempos de crise para que possamos andar com Ele verdadeiramente. Talvez você é uma pessoa que já andou com Deus, que chorava na presença de Deus, que adorava a Deus muito tempo, via milagres, maravilhas, presenciou tantas coisas, teve tantos milagres na sua vida. Mas você foi enfraquecendo a sua fé, foi desistindo porque a situação começou a ficar difícil para você. A humilhação tem sido presente na sua vida, a rejeição. Isso tem lhe trazido medo. E às vezes você não sente vontade mais de ir à igreja, não sente vontade de ler a palavra, não sente vontade nem mesmo de adorar o Senhor. O Senhor quer lhe resgatar agora. O Senhor sente saudade. O Senhor sente saudade de você. O Senhor sente saudade da sua adoração. O Senhor sente saudade quando você dizia: Deus meu, Deus vivo, vem sobre a minha vida. Quando você viu o Espírito Santo se manifestar através da sua vida e para a sua vida. Quando você deixava o Espírito Santo te envolver em tudo. E que as pessoas, quando lhe viam, lhe conheciam, falavam: poxa, esse moço, essa moça, esse homem, essa mulher são diferentes. São diferentes porque passam paz, passam alegria. Mas talvez você tenha perdido isso nesses tempos. E Deus está querendo trazer de volta, te resgatar com seu amor. Ele quer que você ande com Ele. Como Enoque, que seja um adorador dele, como Davi, que seja um homem de fé, que faça muitos milagres, como foi feito através do Elias, do Eliseu. Ele quer resgatar a sua vida. E você, que ainda não tem uma experiência viva com Deus, Ele quer você juntinho dele, andando com Ele, em comunhão com Ele, porque Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua história, mudar a direção desse barco que está à deriva da sua vida. Ele quer trazer paz, tranquilidade para você, tirar todo o medo, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Deus quer você, quer que você ande com Ele, quer adoradores verdadeiros,
E eu pergunto, como você tem andado? O que está nos seus pensamentos? Se Deus viesse hoje aqui na terra para buscar as pessoas que verdadeiramente o agradam, e essas pessoas que o agradam, ele quisesse tomar para si, tomar para ele. Porque a alegria tanto nessas vidas, a alegria tanto nos testemunhos, que ele gostaria de levá-la hoje. Você faria parte dessas pessoas? A sua vida tem agradado a Deus? Seu testemunho tem agradado a Deus? Seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes têm agradado a Deus? Ou você que andava com Deus não tem andado mais, ou muito pouco? Ou você que talvez nunca andou com Deus, mas tem vontade de andar, está refletindo através dessa palavra. O Senhor quer que você tenha sede e fome em conhecê-lo. Andar com Deus é andar na direção de Deus. Andar com Deus é ser direcionado, dirigido por Ele. Andar com Deus é buscar a sua face, a sua presença. Andar com Deus é ouvir a sua palavra, é ler a sua palavra, se firmar nela, ter fé, ter segurança. Andar com Deus é ver, através da sua fé, os milagres de Deus fazerem parte da sua vida. É isso que Deus quer. Que você ande com Ele, como Enoque. Para quem sabe um dia, se você morrer, que você seja levado para junto do Pai. E talvez até, sem morrer como Enoque, seja trasladado. Porque Deus quer muito você do lado dele, porque sua vida tem agradado a Ele. Então, eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida, cada pessoa que está vendo, ouvindo esse vídeo, Senhor. Deus, que cada uma delas possam estar andando contigo, voltando para os teus caminhos, andando verdadeiramente contigo, te adorando em espírito e verdade, obedecendo a tua palavra, seguindo a tua palavra com fé, com segurança. Que essas pessoas sejam verdadeiramente imagem e semelhança do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor se agrada. Sejam pessoas, Senhor, que sejam humildes, tranquilas, que sejam pessoas pacificadoras, sejam pessoas que tenham domínio próprio, sejam pessoas que busquem ler a tua Bíblia, a tua palavra, que busquem intimidade com o Senhor, para que o Senhor se agrade, para que o Senhor tenha prazer e se alegre através delas. Trabalhe em cada coração agora, em cada vida, para que a paz que excede a todo entendimento humano venha sobre cada uma delas nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa resgatar essas pessoas que eram seus adoradores e deixaram de ser, que andavam contigo e deixaram de andar, que elas voltem hoje a andar contigo. E que aquelas que ainda não têm intimidade contigo, Senhor, que elas também possam se entregar ao Senhor, abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e faça morada. Transforma o meu ser. Em nome de Jesus. Então, amados, que nesses dias você esteja verdadeiramente buscando a presença de Deus. Buscando andar com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, seu rosto se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Que as bênçãos do Senhor, suas doces consolações venham sobre a sua vida, as suas finanças, a sua casa, seus negócios, sua família, a sua saúde. E que em breve os milagres do Senhor, o sobrenatural do Senhor, façam parte da sua história, da sua família. Amém?
e amém. Amo vocês. Em breve estaremos juntos, o pessoal da IBEC, família linda. Amo cada um de vocês. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.